introdução. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome da Secretaria Municipal de Urbanismo, gostaria de agradecer a presença de todos, da sociedade civil organizada, dos moradores, entidades, conselheiros municipais e autoridades presentes. Neste momento, daremos início à segunda de 4 audiências públicas que serão realizadas em função da revisão do Plano Diretor Municipal estabelecido pela Lei Municipal 7.915 de 2021. Informamos a todos que esta audiência está sendo gravada. Vale ressaltar que os documentos relativos à revisão em questão estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal, onde se pode realizar contribuições às propostas de revisão, cujo prazo se encerra no dia 25 de junho do ano corrente. A presente audiência foi amplamente divulgada conforme previsto em lei e seguirá os procedimentos de praxe. Para esta audiência, teremos a seguinte ordem de eventos: solenidade de abertura, exposição técnica do tema, manifestações orais dos interessados inscritos, considerações finais e encerramento. As inscrições para a fala, contribuições e sugestões serão realizadas presencialmente. Portanto, os senhores que pretendem realizar manifestações, peço por gentileza que se dirijam à mesa ao lado, até a Angélica, ou que levantem uma das mãos para que ela possa ir até os senhores e realizar a inscrição. Por uma questão de ordem, solicitamos que o tempo limite seja respeitado para garantir a fala de todas as pessoas inscritas. Pedimos também que seja mantido um tom respeitoso durante toda a audiência, que se evitem interrupções enquanto outras pessoas estiverem falando e se utilize de linguagem apropriada. O descumprimento destas regras poderá resultar na retirada do extrator da audiência. Todos os participantes cadastrados poderão se manifestar por até 3 minutos para apresentar seus comentários e contribuições ao processo de revisão do Plano Diretor Municipal. A ordem das manifestações seguirá a ordem de inscrição. Reforçamos que, além desta audiência, todos os interessados podem apresentar suas sugestões por meio da consulta pública, que segue aberta até o dia 25 de junho de 2025. Todas as informações estão disponíveis no site da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Dando seguimento à audiência, ouviremos o senhor secretário municipal interino de Desenvolvimento Urbano, senhor Rogério Ribeiro do Carmo. Bom dia. Interino, porque, como você deve saber, a Secretaria se dividiu, antes era a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. Agora nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Urbano. Então, a gente está na Secretaria de Meio Ambiente, mas interinamente, durante esse processo de atualização do PDM, está também compondo a Secretaria de Desenvolvimento. É um prazer, meus aqui, é uma satisfação realizar mais um evento dessa atualização, dessa modernização do nosso PDM. O nosso PDM é de 2021 e desde 2021 o Cachoeiro vem sofrendo com a dificuldade para se desenvolver. E tanto por iniciativa da comunidade, da sociedade, como iniciativa do poder público, nós, do corpo técnico da Secretaria, desde 2021, nós identificamos pontos de melhoria no PDM. O PDM é uma lei que a cada 10 anos ele precisa ser revisto, ou seja, em 2021, em 2021 precisa ser revisto, começando o processo depois de 8 anos. Mas nada impede que a gente faça ajustes pontuais, não é uma revisão ampla, um ajuste pontual, porque a gente identificou a necessidade de que há alguns caminhos que estavam travando o desenvolvimento. Por isso, a contribuição da comunidade, a contribuição da sociedade, de consultores, de técnicos, de engenheiros, de arquitetos, do corpo técnico da Secretaria, a experiência acumulada desde 2021, a gente entendeu que havia necessidade de fazer
não se trata de uma revisão ampla, sim pontual. É por isso, por exemplo, nós não estamos trabalhando os zoneamentos, que demandam um trabalho técnico mais aprofundado, mais estudos, mais debate. Neste momento, nessas alterações pontuais, nessa modernização do PDM, nós estamos seguindo o rito oficial que o próprio PDM exige. O artigo 338, a Carla falou sobre isso, e é exigido que a gente faça qualquer alteração do PDM. Essa é a segunda audiência pública do total de 4. Nós teremos mais 2 ainda. Além disso, estamos todos os distritos fazendo reuniões. Nós teremos 2 workshops e 3 reuniões temáticas. Então, é um trabalho extenso, um trabalho transparente e não vai faltar nenhuma oportunidade para a sociedade se manifestar. Do menor à maior oportunidade, vai ter um espaço para se manifestar. E tudo registrado e colocado no site da Prefeitura para qualquer consulta e contribuição, além da página da Prefeitura. Pode vir aqui, não pode participar de audiência, reunião, ainda tem o site da Prefeitura, o formulário, onde a sociedade pode contribuir. Então, não vai faltar momento, vai faltar oportunidade para a manifestação da sociedade. Eu agradeço, espero que contribuam, não fique com dúvida, pergunte, questione. Eu agradeço de antemão a presença do vereador Ramon, excelente a presença. Nós mudamos o horário da audiência pública para que os vereadores possam participar. A gente, quando se programou, a gente colocou toda terça à tarde, depois que alertaram, olha, terça nós temos para a parte da manhã, para que os vereadores possam participar. Obrigado. Então, fique à vontade, contribuam, não fiquem com dúvidas. A equipe está trabalhando arduamente, eu tenho certeza que é para o progresso da ajuda. Então, vamos todos contribuir. Obrigado. Em continuação à audiência pública, passamos a palavra à senhora Carla Ramos Procuri Esquiaboni e ao senhor Leandro de Giorgio para explanação técnica sobre a matéria. Bom dia a todos. O primeiro questionamento é o que constitui esse documento, esse plano diretor municipal. Na verdade, é a nossa lei do município que faz a organização do evento todo o crescimento e desenvolvimento da cidade. O objetivo de propor melhoria de população, reduzir desigualdade econômica, social, tornar a cidade mais inclusiva, justa e equilibrada. É importante ressaltar que a nossa lei maior, que é o Estatuto da Cidade, diz que todas as cidades com mais de 20 mil habitantes precisam necessariamente de PDM. E ele desenvolve todas as diretrizes de uso e ocupação do solo. Quando a gente vai construir, precisa dar afastamento, tamanho da calçada, a quantidade de gabaritos, impacta diretamente para a gente. Qual que é a estrutura legal? Bom, a nossa primeira lei maior, que é a nossa Constituição Federal, ela já dá alguns artigos que direcionam essa ocupação territorial. Ligada a ela está o Estatuto da Cidade, que fala, que estabelece o papel dos planos diretores. É ele que dá todos os instrumentos urbanísticos, jurídicos e tributários. Ele determina como que vai ser consolidado esse planejamento. Qual que é essa estrutura que o Estatuto da Cidade solicita como diretriz? Primeiro que é o planejamento do desenvolvimento da cidade. Como que a cidade vai se desenvolver? Como que a gente vai criar eixos econômicos, sociais? Como que a gente vai fazer esse uso e ocupação do solo de maneira ordenada e planejada? O direito às cidades sustentáveis, que é o nosso
tripé é essencial, porque a cidade ela tem que funcionar de forma equivalente, equitária, com equilíbrio econômico, social e ambiental. E como que a gente faz isso? Através de uma gestão democrática, trazendo as pessoas para esse debate. É um modelo de gestão que o Estatuto da Cidade pede que a gente siga na hora de constituir o nosso território urbano. Como que a gente vai fazer isso, né? Bom, trazendo o planejamento para dentro das gestões, né? Vendo como que o crescimento do solo, o crescimento urbano pode acontecer, mas da mesma forma preservando o ambiente e trazendo justiça social. E esse território ele precisa ser um ambiente inclusivo de desenvolvimento, né? E esse processo ele precisa ser democrático. E aí sim a gente constituir um pacto social. E é um processo permanente de planejamento. A gente precisa estar o tempo todo observando a nossa cidade, como que ela se transforma, porque a cidade é esse organismo. Como que é a estrutura dessa revisão de PDM? Bom, a gente tem algumas etapas determinadas, essa estrutura também ela está dentro do Estatuto da Cidade, que fala que a gente precisa ter 4 fases, basicamente. A primeira fase é a fase de preparação e mobilização, é de chamar a sociedade para esse debate, né? A segunda fase é o diagnóstico da realidade. O que está acontecendo? Como está o nosso município? Quais são as configurações? Quais são os eixos econômicos? Como que ela se relaciona? Como trazer essa informação? A partir desse diagnóstico, é traçar um eixo de planejamento de desenvolvimento, trazer propostas e a sociedade nesse debate, para só depois a gente construir o PDM como lei. A última etapa, depois da gente ter consolidado todo esse processo, que nasce a lei. Ela tem que transparecer esses objetivos. E é a partir desse planejamento que a gente cria e traz essa estrutura, né, de debate, onde a gente traz principalmente essa metodologia participativa. Qual que é a estrutura, né, que a gente consegue criar esse debate? É através das nossas audiências públicas, das nossas reuniões setoriais, das reuniões regionais, baseadas em quê? Transparência, negociação e conscientização. Qual é o princípio básico que a gente traz para dentro? É a prática da gestão democrática. Bom dia a todos, Leandro de Jorge, arquiteto urbanista. O mais importante que a gente não tem nenhuma lei pronta, a gente já tem a lei de 2021, e a lei de 2021, ela foi planejada para uma cidade de 196 mil habitantes. Hoje, Cachoeiro, com o IBGE de 2022, nós temos 185 mil habitantes. Perdemos uma cidade, perdemos a mesma população de Rio Novo, perdemos a mesma população de Kennedy, perdemos mesmo mais a população de Urupi. Então, a gente está vendo o que a gente pode fazer para a sociedade, está buscando a sociedade, a gente só está recebendo material, a gente não tem uma lei pronta, a gente está recebendo material para poder fazer uma gestão democrática da cidade. Ninguém entende melhor da cidade do que o próprio morador. Ninguém entende melhor do que o bairro do que o próprio morador, o próprio distrito. A gente não vai fazer uma lei tecnocrata igual às leis passadas. A gente quer a opinião de vocês, a opinião da sociedade, para saber como que a gente pode gerir e como que a gente pode sair dessa crise. Em 157 anos da cidade, a gente nunca perdeu população. É a primeira vez na história que a gente perde população. A gente perdeu 3 distritos, como se fosse 13 mil pessoas, são 3 distritos. A gente perdeu mais de um bairro. Gilberto Machado tem 3.500 habitantes. O Amarelo tem 5 mil habitantes. A gente perdeu 3 amarelos.
Então, alguma coisa a gente tem que fazer. A gente não pode ficar na inércia, porque daqui a pouco a gente perde o vereador. A Câmara dos Vereadores vão diminuir por causa do coeficiente. Então, a gente tem essa gestão democrática. Então, nós estamos perguntando para vocês o que a gente pode fazer, como que estão os índices, como que estão toda a situação para a gente melhorar o crescimento da cidade. Ou realmente, se vocês decidirem, a gente pode decrescer a cidade. Se for o que a população queira, a gente pode decrescer a cidade. Ou a gente pode crescer ou decrescer. Isso agora está em nossas mãos para a gente poder ver o que a população quer. A população quer continuar decrescendo? Ou a população quer crescer? A população quer emprego? Quer comércio? Quer indústria? Quer serviço? É isso que a gente está aqui nessas reuniões para perguntar para vocês. E a opinião de vocês é muito importante nesse processo democrático. A lei não está pronta. A gente vai construir essa lei junta. E é isso que a gente está aqui nessas reuniões para colher informações. A gente já tem bastante informações. E querem agora vocês participarem e passar mais informações sobre essas leis, porque a gente tem que decidir o que a gente quer na cidade. Se continuar decrescendo ou se continuar a crescer, como que a gente vai crescer? Se a gente continua estagnado, é isso que a gente precisa da opinião de vocês. Bom, hoje a gente tem o nosso PDM, né? A gente pode acompanhar ele no site, toda a construção dele também está publicado de forma transparente. O que o nosso PDM fala sobre essa revisão, né? O artigo 338, ele detalha como que acontece a revisão dessa lei, né? Porque ela precisa acontecer num prazo máximo de 10 anos, começando em 8 anos, né? Quais são as etapas? Primeiro, a instituição de uma equipe técnica municipal que vai coordenar essas atividades. Segundo, é a realização de pelo menos 4 audiências públicas. Terceiro, é a realização de reuniões temáticas em todos os distritos e sede. Quarto, é a realização de pelo menos 3 reuniões temáticas. 5, realização de workshops. Disponibilização de uma página eletrônica onde a gente pode acompanhar todo esse processo e resguardar a participação de toda a sociedade. E a constituição de um fórum comunitário com um representante eleito desses distritos. Isso é o que a lei fala, que é o mínimo a ser cumprido. Dessa estrutura, o que já foi feito? Bom, já foi criado o grupo técnico permanente, né? Já tem essa portaria com a criação. Já existe o decreto do prefeito autorizando o rito. Né? Já foi feito um chamamento público para dar publicidade ao rito. O CPDM também já se manifestou em 3 momentos, né? Que é o nosso Conselho do Plano Diretor Municipal. Ele já criou uma comissão permanente de revisão, onde eles já construíram algumas propostas e já fizeram algumas deliberações. Uma delas é que eles estão de acordo com a constituição desse rito. Bom, essas são algumas propostas do CPDM que ainda estão em estudos, não estão consolidadas. Bom, quais são essas sugestões? Primeiro é modificar a forma de contagem de números de pavimento das edificações verticais em terrenos com acesso em cotas diferentes. Segundo, a possibilidade de criação de novos distritos industriais no nosso município. Terceiro, alteração de requisitos e tipologias de empreendimentos que demandem a elaboração dos estudos de impacto de vizinhança ou dos outros estudos. Quarto, aumentar o prazo de validade dos alvarás para 3 anos, hoje é de 2 anos. 5, reduzir a exigência de garagens para prédios caracterizados como estudos, com a sugestão de uma vaga para cada 2 unidades. 6, flexibilizar
a instalação de condomínios de acesso controlados, além das zonas já previstas. 7. Flexibilizar a categoria de profissionais que podem elaborar os estudos urbanísticos, sejam eles quais forem, né? 8. Que é a proposta de flexibilizar esse artigo 338. Será que eu posso fazer revisões pontuais de uma maneira menor, com um rito mais enxuto? 9. Incentiva a população, incentiva a ocupação de áreas de zoneamento consolidado, como, por exemplo, o centro. 10. Contagem do número de pavimentos, a altura das edificações em imóveis com cotas diferentes, em aclives e declives. Necessidade de alterar a definição de gabarito, como se faz o cálculo da altura e a contagem do número de pavimentos. Rever os artigos 171 e 172, que falam sobre o escalonamento. E sugerem também a possibilidade de seguir o alinhamento da edificação já existente até determinado número de pavimentos, que é um artigo que existia no PDM anterior. 13. Revisar a necessidade de vagas para guarda de veículos e bicicletas. Como se calcula reduzir um pouco essa quantidade de necessidade de vagas. 14. Revisar a definição de pilotis e pavimentos térreos. 15. Fazer uma readequação geral dos índices urbanísticos dos zoneamentos. E 16, que é adequar o plano diretor à realidade local existente, prevendo normas de adequação de ocupação nessas áreas, dessas obras já existentes, flexibilizando a sua utilização e reforma, como meio de evitar o esvaziamento dessas edificações e garantir o cumprimento da função social da propriedade. É importante destacar que essas são sugestões que eles já trouxeram nesse processo democrático e que elas ainda estão em fase de estudo para serem consolidadas. Okay? Por que essa revisão intermediária, né? Porque a gente pretende ajustar esse instrumento a essa realidade. A gente percebe que o Cachoeiro mudou. E corrigir essas distorções, fazer um aperfeiçoamento de pontos específicos dessa lei. A gente não vai reescrever todo o documento. É uma revisão que foi estabelecida dentro desse planejamento, mas ela é pontual. Por quê? Porque a gente entende que o conceito e as diretrizes, eles são coerentes. Quais são os nossos conceitos e diretrizes? Primeiro, a cidade dos 3 T's, que é compacta, conectada e coordenada, e cidades biofílicas. A gente entende que é coerente com a nossa realidade. Bom, qual é a metodologia que a gente vai estar usando? Bom, primeiro é a leitura técnica, né, com a metodologia de 2 etapas, onde a gente tem o levantamento e análise, onde a gente vai entender o desenvolvimento, aspectos ambientais, saneamento, como que acontece a ocupação territorial, a evolução urbana, a estrutura urbana e rural, qual é a estrutura de habitação, qual é o uso dos solos, qual é a sua capacidade institucional. E assim trazer todos esses temas para um debate sistematizado. Bom, começando esse estudo técnico, a gente já traz como que Cachoeiro ele se relaciona em várias escalas. Primeiro, com o nosso estado, com a região sul e com a microrregião. E a gente percebe que ele é um polo atrativo nessa microrregião, se relacionando diretamente, principalmente com essas cidades. Castelo, Vargem Alta, Jerônimo Monteiro, Muqui, Atiro Vivar, Coapiacá e Mimoso do Sul. Bom, um dado técnico importantíssimo é que na época do estudo, a previsão era de fazer um PDM para que o Cachoeiro tivesse com 211 mil habitantes.
porque essa área de influência dele ia se ampliar. Entretanto, o nosso estudo técnico mostra exatamente o contrário, né? Que o último censo fala que a nossa população chegou a 185 mil habitantes. Então, aquele 211 de previsão foi equivocado. O que aconteceu? É isso que a gente tem que rever. O nosso PDM, ele, por 2021, eles tinham uma população estimada muito maior do que hoje a gente tem. Aí a gente está vendo o que aconteceu, por que houve esse êxodo da população de Cachoeiro. Será que está faltando emprego? Será que está faltando serviço? Será que está faltando alguma coisa? Por que a população não quer ficar em Cachoeiro? A gente perdeu cidades, a gente perdeu com a população de uma cidade, a gente perdeu a população de Kennedy, a gente perdeu a população de Rio Novo. A gente está perdendo e vai continuar, a tendência é perder. Eu tenho certeza que se nós não fizéssemos nada, no próximo censo, daqui a 5 anos, vai decrescer de novo, que é a tendência que está acontecendo na nossa cidade. E por isso a gente tem que fazer essa revisão. Essa revisão é importante para a gente diagnosticar por que a população está migrando de Cachoeiro para outras cidades. Marataízes cresceu, Itapemirim cresceu, o próprio Kennedy cresceu a população, Cachoeiro decresceu. Por quê? Isso no Brasil inteiro. Salvador, Bahia, perdeu 10% da população. Tem que saber por quê também. Aí é problema dele. Mas só que muitas cidades perderam a população porque houve um êxodo urbano. Isso é uma tendência nacional que está acontecendo nas cidades. Porque as grandes cidades, não estão deixando de ficar atrativas e a população está indo para cidades menores por mais oportunidades, por geração de emprego, por até segurança em algumas tipos de cidades. E a gente está fazendo esse estudo para ver o porquê a cidade diminuiu. Talvez oferta de moradia na cidade, oferta de terrenos, que não tem loteamento, o último loteamento da cidade tem 10 anos que foi feito. A gente tem que modificar isso, ou continuar na mesma. Isso aqui é uma gestão democrática, a gente não é de baixo para cima, a gente tem que decidir se a gente continua na mesma, se a gente fica na inércia, ou se a gente diminui até mais. Isso a gente tem que decidir qual a cidade que a gente quer. E a gente vai montar todos esses estudos, a gente está fazendo, esse estudo técnico vai estar no site. Esse estudo vai estar no site, a gente precisa da colaboração de vocês. O estudo tem que ser com a população. A gente quer uma cidade compacta, coordenada e conectada. Hoje em dia é compacto, mas o compacto ao contrário, é pequena. É o que está fazendo a cidade espraiar, que era o que a gente não queria. Coordenada, e conectada também a gente não está. Então, o conceito que a gente quer do PDM passado não está sendo aplicado. A gente está pensando agora aplicar realmente esse conceito. Existe zoneamento restrito da cidade, menos restrito do que o zoneamento de atividade dinâmica 3. Isso a gente viu esse gargalo. A gente viu que um zoneamento restrito não pode ser mais permitivo do que o zoneamento de atividade dinâmica, que é isso que está acontecendo no nosso PDM. E a gente está montando todos esses mapas de solo, vendo aonde que a gente tem ocupações, aonde que é interessante crescer, como isso já foi feito, mas houve uma distorção dos dados. Aonde que era para ser dinâmico, você não pode construir. Aonde que é para ser restrito, você pode construir. Opa, alguma coisa está de diferente no nosso PDM atual e a gente tem que sanar essas possibilidades. Lembrando que a gente, quando vai ter perguntas aqui, de afastamento de córrego, afastamento de rio, o PDM ele não trata disso, quem trata disso é uma lei própria ambiental, ele não vai tratar disso, ele vai citar essa lei que for tratada, então vai continuar todas as leis federais sendo mantidas. E a gente está aqui para pedir a opinião de vocês e abrir o debate para conversas e o que vocês
precisarem, a Secretaria vai estar à disposição no site. Vocês conseguem ter todas essas informações, a gente precisa da opinião de vocês e a gente pode já começar a tentar abrir um debate para a gente conversar de opiniões que é necessário para a construção desse ajuste do plano. O que é importante? Bom, essa leitura, esses estudos estão sendo consolidados, estão sendo construídos, né? Toda a parte de estudo técnico, a gente já está levantando esses dados. Como que a gente está fazendo isso? Pode passar, gente. Bom, mantendo as diretrizes que foram propostas pelo nosso PDM, que é, de fato, a cidade dos 3 Cs, né? Que é um crescimento compacto, ao mesmo tempo tendo propostas conectadas de crescimento de forma ordenada. Além de fazer esse estudo técnico, a gente está também buscando os dados, né, que foram construídos há 5 anos atrás, que a gente pode acessar pelo site da Prefeitura e fazendo um comparativo. Qual que foi o diagnóstico há 5 anos? O que a gente tem de diagnóstico hoje? Usando essa estrutura, fazendo uma adesão a esses estudos técnicos e construindo um paralelo entre eles. Carla, eu queria só fazer um adendo durante a sua fala. Senhores, só vão se manifestar aqueles que estiverem previamente inscritos. Eu não sei se ficou claro, talvez, no início da reunião, mas a Angélica está aqui do lado. Os senhores podem levantar uma das mãos que ela vai até os senhores para fazer a inscrição. A Angélica está na mesa aqui do lado, aqui, ó, um pouco na frente da Carla. Então, à medida que os senhores forem acompanhando a explanação e for gerando dúvida ou tiverem interesse de fazer alguma contribuição, eu peço então que façam essa inscrição, convidem aí a Angélica para ir até os senhores, que no momento de finalizada a fala dos profissionais técnicos, a gente vai abrir para que os senhores possam se manifestar, tá bom? Então, só reforçando que é interessante fazer a inscrição antes. Não, a Carla vai prosseguir, né? Eu só interrompi ela porque eu vi que a gente não teve nenhuma inscrição prévia. Mas vamos fazer um acordo aqui? Então, assim, vamos levantar a mão, o Eduardo vai até vocês, faz a inscrição para a gente não perder o time. Ok? E aí, pra gente, por que é importante a inscrição? Para a gente estar registrado na audiência pública o nome e as contribuições, ok? Então, vamos criar essa estrutura, eu acho que funciona melhor, né? Quem quiser, levanta a mão e o Eduardo vai passando no meio para a gente consolidar essas contribuições. Bom, esse estudo técnico, ele busca consolidar de fato esse artigo 338, que é trazer o debate através dessa estrutura proposta de rito e trazer diagnósticos complementares. Por quê? Porque é uma revisão pontual e a gente entende que as diretrizes elas estão extremamente coerentes com o que a gente tem de construção territorial. Né? O nosso maior motivador para que esse rito aconteça é o seguinte, exatamente, o nosso retração da nossa população. O que aconteceu? É isso que a gente quer? Reduzir, criar uma cidade mais bucólica? Ou a gente quer uma cidade que continue sendo polo de atração? Quais são as nossas características? Como que a gente se identifica? Né? E aí sim trazer essa manifestação. O que a sociedade deseja do nosso território? Bom, a gente está dando publicidade ao rito, ao processo, né? Como que vai ser essa revisão do PDM? Já foi estruturada uma página
com todo o planejamento, onde a gente explica o que é revisão, traz toda a nossa agenda, onde todas as ações estão agendadas ali. A gente pode ter um link, que é o amarelinho, que a gente pode acompanhar todo o registro dessas ações, e o link verdinho, onde a gente pode enviar todas as nossas sugestões. A audiência pública foi feita para as manifestações, para a gente entender o que está acontecendo, né? Só que não só as audiências públicas, as reuniões temáticas, os workshops, elas estão aqui como para receber essas sugestões. No próprio site também existe uma aba onde a gente pode estar entrando em contato e mandando essas sugestões. Por quê? O objetivo é planejar a cidade. Qual é o cachoeiro que a gente deseja? Então, essa é a pergunta e a reflexão que a gente deixa para vocês nessa audiência. Qual é o cachoeiro que a gente deseja? Qual é o cachoeiro de amanhã? Obrigada. Nossos agradecimentos aos profissionais componentes do Grupo Técnico Permanente da SENDURB, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, em especial a senhora Carla e ao senhor Leandro, que realizaram a explanação que nós acabamos de ouvir. Se eu puder ter acesso à lista, Eduardo, só para eu ir convidando, para que a gente possa abrir para as contribuições. Bom, convidamos então o senhor Alex Lamonato para fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos. Leva o microfone até ele, fazendo favor, Eduardo. Bom dia a todos. Eu começo falando o seguinte: o uso do solo, a insegurança que a gente viveu. Nós vivemos numa cidade que ela é toda irregular na topografia. Até um tempo atrás, o cara que queria fazer uma terraplanagem para agregar valor ao terreno, para trabalhar ele, para conseguir almejar um projeto, primeiro, antes dele escavar, ele já tinha que apresentar o projeto. Como que ele vai apresentar um projeto finalizado se ele nem sabe o que ele vai encontrar naquele terreno? Ele pode encontrar uma rocha, ele pode encontrar... Então a dificuldade começava isso. Eu trabalho na fiscalização lá do meio ambiente, o cara ia pedir uma licença ambiental para terraplanagem, ele tinha que dizer qual que era a atividade fim, mas ele dizia, eu não sei o que vou encontrar naquele terreno, eu vou ter que trabalhar ele para depois fazer o projeto. Então já começava essa insegurança. No meio urbano, a mesma coisa. Como que eu trabalho aqui no meio urbano, o meu terreno, eu vou ter que fazer uma escavação, eu vou ter que fazer um aterro, mas eu não consigo ter um projeto final se eu não trabalhar o solo primeiro. Então, eu identifiquei uma insegurança muito grande, que se exigia um projeto completo de um projeto que a pessoa estava começando. Ou, se o cara não tinha uma finalidade, ele nem podia fazer a movimentação de terra. Ou seja, o cara queria investir, o cara queria trabalhar o solo para agregar valor e depois visualizar o empreendimento. Então isso já começa complicado e eu não tenho uma resposta, mas para entender, muitas pessoas disseram, vou deixar esse terreno abandonado aqui, vou investir em Marataízes, vou investir em Atílio Viváqua, vou investir em outro lugar, porque aqui eu não sei o que eu quero fazer, mas também não me deixo começar a trabalhar. O outro aspecto que o pessoal de obras enfrenta muito, o cara tem um lote urbano, o vizinho da esquerda tem um afastamento de 1,5 metro, a calçada de 1,5 metro, o vizinho da direita um afastamento de 1,5 metro, ele vai protocolar um processo, pede, não, seu projeto tem que ter 3 metros de afastamento. Não sei, mas é que eles construíram em outro tempo e tal, mas se ele fazer os 3 metros de afastamento, vai ficar um dente, vai ficar irregular. Como que a gente trabalha essa questão? Os afastamentos. Então, primeiro começa o uso do solo, a terraplanagem,
Você vai fazer a terraplanagem, você precisa do laudo do IPHAN. As pessoas não sabem nem o laudo do IPHAN. O cara vai escavar 500 metros quadrados, precisa do laudo do IPHAN. Dentro da cidade, está tudo construído ao redor. Então, eu vejo que o PDM e a situação legal como um todo tem uma série de exigências que fogem da realidade. É uma tentativa de controlar, de planejar, mas só que é uma sobrecarga em cima do cidadão. E tudo isso é taxa, tudo isso é documento, aí vai pedir uma informação, não tem a informação onde é que tem. Aí o cara, um projeto que ele queria executar num ano, vai demorar 5 anos para ele executar. E a administração fica toda perdida, porque trava a prefeitura, não. Só libera o seu alvará se você tiver o laudo do IPHAN. Não, só libera o seu alvará se tiver o outro laudo. Só libera isso. Então acaba se perdendo numa burocracia e a coisa não vai. E aí o que acontece? Quem é peitudo vai sem documentação. Alex, seu tempo venceu. Só para que você possa finalizar. E só para encerrar. E quem quer fazer a coisa certa está indo para outro município. Bom, obrigado, Alex. Ouviremos então o vereador Ramon Silveira. Perdão, só explicando a dinâmica, nós primeiro vamos ouvir os questionamentos, depois a gente faz um intervalo, a equipe técnica se reúne e volta para as respostas, ok? Então, o vereador Ramon Silveira com a palavra. Bom dia, vou ser bem breve. Primeiramente, quero desejar um ótimo dia a todos que estão presentes, dizer que a Câmara Municipal aguarda ansiosamente por esse projeto, para nós possamos, junto com os nossos 18 pares, eu sou o 19º, a gente conversar bem profundamente sobre esse tema que é muito importante para a nossa cidade. Parabenizar pela realização das audiências públicas, sempre que eu puder estarei presente, vai ter ainda a 3ª e a 4ª e reuniões em distritos ainda, Workshop e reunião temática. Isso aí, irei participar, pedir para a nossa assessoria botar na nossa agenda, que é muito importante. Pergunta que eu venho fazer para vocês, como eu não participei da primeira reunião, quero saber quando que as alterações que serão propostas, elas serão abordadas mais profundamente. Em qual momento da audiência pública que elas serão abordadas mais profundamente, para que nós possamos assim trazer mais moradores também, para junto dialogarmos essa mudança tão importante que a Cachoeira precisa. Obrigado, vereador Ramon. Ouviremos agora o senhor Fábio de Giorgio. Pelo prazo de 3 minutos, Fábio, por favor. Bom dia a todos. Sou Fábio de Giorgio, sou engenheiro civil, mestre em engenharia pela UFES. E pela análise que estamos fazendo pelo PDM, já foi constatado que foi um fracasso esse PDM de 21 devido pela diminuição da população da cidade. O Leandro questionou, mas por que teve essa queda de população da cidade de Cachoeira? Cachoeira não está mais uma cidade atrativa para a economia, para emprego. Por que a pessoa vai sair, antigamente saía de Marapé, de Itapemirim, de Marataízes para trabalhar na cidade, se o emprego aqui não tem? A construção civil desses anos, agora esses 3 anos de PDM, caiu bruscamente. Cachoeira tem que chamar o pessoal para trabalhar e mostrar essa vocação industrial, de polo regional do Espírito Santo. Só que com o PDM que fizeram, ele atrapalhou, criou uma cidade espraiada e sem nenhum incentivo. Tem coisas maravilhosas, como outorga onerosa, vamos botar outorga onerosa. Esse instituto não deu certo nem no Rio de Janeiro, aqui também não vai dar certo, é muito difícil dar certo. E Cachoeira perdeu esse objetivo de polo industrial, polo regional. A gente está perdendo a população toda para Vitória, hoje a qualidade de Vitória é muito melhor que de Cachoeira, o acesso está muito fácil, eu pego uma BR aqui, 120 km, eu estou em Vitória. Eu vou ficar em Cachoeira para fazer o quê fugindo disso aí? Mas vamos conversar todo mundo da população e tal. Gente, isso aqui é técnico, isso aqui não pode ser conversa de população, tem que elevar o caráter técnico da discussão do PDM. Vamos mudar? Vamos mudar, porque já foi constatado que o PDM de 21 foi um fracasso. Temos que mudar isso. Como vamos mudar? Vamos mudar o gabarito da cidade, vamos crescer a cidade. Aonde estão essas mudanças? Que é o último PDM também, antes dessa mudança, disseram a mesma coisa e fizeram o contrário dela. Vamos ser objetivo nessa mudança, vamos melhorar a cidade
para não perder mais população e ficar uma cidade satélite de Vitória, entendeu? Que vai acabar acontecendo aqui na nossa região. É basicamente isso, tá bom? Obrigado, Fábio. Ouviremos agora o senhor Jairo Freitas de Jorge. Primeiramente, bom dia a todos. Eu sou engenheiro civil, trabalho nessa cidade há 45 anos, como engenheiro, trabalho com projeto, trabalho com construção. Primeiramente, eu quero parabenizar essa equipe técnica e pela primeira vez eu estou vendo o cuidado que eles estão tendo com a legislação. Eu fiz parte de todos os CPDM e em 2016, quando começou o PBU, tá certo? E nós fizemos muita modificação e não aconteceu nada, viu a coxa de retalho. Esse PDM era para ter saído em 2016, não saiu, foi feita uma coxa de retalho, foi feitas as modificações. Quando veio o PDM 2021, cortou tudo que tinha sido feito de estudo, agregando que estava fora da legislação. É muito interessante esse ponto que esse grupo técnico está levando a respeito de cota do nível dos terrenos. Cachoeiro é um terreno acidentado, eu não posso considerar a rua mais baixa como cota. Tem que verificar esse ponto, isso é fundamental nesse PDM. E verificar também o gabarito para se tornar viável o tipo de construção. Então, parabéns a essa equipe técnica. Reforçando, eu gostaria também de elogiar que a Prefeitura tem um excelente prefeito, excelente secretário, excelente corpo técnico, só que o rito de aprovação de um projeto não funciona. Nós, como profissionais, leva 2 anos para aprovar um projeto. Isso traz todos os empresários, todos os investidores a mudar da cidade. Hoje, meus clientes querem construir fora de Cachoeiro. 2 anos para aprovar um projeto é impossível. Esse rito da aprovação tem que ser modificado. Isso não precisa entrar dentro do PDM, isso tem que entrar dentro da gestão de aprovação de projeto. Eu já tive casos de empresas, quando ele conseguiu aprovar, ele comprou uma empresa fora de Cachoeiro e desistiu de investir dentro de Cachoeiro. E aí o que está acontecendo? As obras estão sendo feitas irregulares, porque a aprovação leva no mínimo 2 anos. É isso que a gente tem que tentar verificar e dar uma maior agilidade nesses processos. Obrigado. Obrigado, Jairo. Convidamos agora o senhor Paulo César Batista para fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo César, eu estou gerente de fiscalização de obras já há um tempinho. Eu sou fiscal de obras e eu tenho 2 colocações. A primeira colocação, ela vem de encontro ao que o vereador Ramon colocou. Nós vimos agora várias propostas, mas o meu esclarecimento é quando é que nós vamos discutir essas propostas? E justifico. Existe uma proposta de fazer um aumento do prazo de alvará de construção de 2 anos para 3. Nada contra, mas eu gostaria de ter um esclarecimento se essa comissão já discutiu isso e por que levou ela a colocar essa pauta, esse aumento de 2 para 3. A fiscalização de obras, na verdade, ela faz parte da Sendurg agora, como o gestor de fiscalização do controle. Então nós temos o planejamento e nós temos o controle dessa fiscalização que passa diretamente pela fiscalização. E muitas vezes a própria fiscalização, nessa gestão e nesse planejamento, ela não é ouvida. Eu digo isso porque nós temos um grupo técnico altamente capacitado, qualificado, mas que não possui ninguém das fiscalizações presentes. Então não é uma crítica, mas é só uma observação que passo. Será que ninguém das fiscalizações, até então meio ambiente
e fiscalização de obras poderiam também fazer parte desse grupo técnico. Afinal de contas, dentro do planejamento existe a execução, e quem controla essa execução é a fiscalização de obras e meio ambiente, no caso aqui representado. Obrigado, Paulo César. Convidamos agora o senhor Delcides Maciel para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Eu, como todos, eu sou engenheiro também, outro engenheiro de Minas comigo. Nós somos da Fábio Cimento Nassau. Infelizmente, nós deparamos há pouco tempo com um problema muito sério dessa área de zoneamento, que infelizmente, segundo está sendo falado, não será tratado agora. Só que essa área de zoneamento, como foi feito no passado, e nós identificamos isso há pouco tempo, ela está deixando de fora várias minas que a empresa tem e que teriam sido consideradas como áreas de edificações, residências e tudo mais. As áreas e as propriedades são da Nassau, mas a gente precisa tirar o material necessário desses locais para poder a empresa sobreviver. A empresa Nassau é uma empresa que está aqui há 65 anos, ela tem isso há mais de 65 anos, e infelizmente foi feita uma revisão em 2021, nós não participamos, eu particularmente, que lido na área, não fiquei sabendo, e que infelizmente, do jeito que está o zoneamento para a Itabira, ele pode inviabilizar a Itabira. A Itabira é uma empresa grande, tem uma área grande, justamente para conter o avanço da cidade, porque é uma empresa estrutural, trabalha com explosivos, e precisa que não tenha residências próximas a ela, porque isso inviabilizaria a mesma. Então ela comprou essa área toda no decorrer de anos, ela cuidou para que isso não ocorresse. Infelizmente foi feita essa modificação, nós não ficamos sabendo, depois ficamos sabendo há pouco tempo, procuramos as áreas adequadas, e como está lendo o PDM, a gente vai entrar com uma sugestão para que haja essa parte de zoneamento. Eu conheço muitos empresários que não vêm para Cachoeiro, porque eles têm inclusive algumas áreas, mas não podem construir no entorno, no contorno. O Ferraço, inclusive, eu sei que ele está abrindo para fazer corredores industriais e tudo mais, mas isso precisa ser colocado, isso precisa ser tratado, porque eu conheço muito empresário que deixa de estar aqui. Deixando de ter empresa aqui, vai ter empresas nas cidades circunvizinhas. E por isso muita gente vai morar próximo a esse emprego. Então, uma coisa que precisa ficar clara é que há a necessidade de tratar as áreas de zoneamento da região, e o fato de não existir, o pessoal está crescer muito a cidade, em certos locais existem indústrias pesadas. Aquela região da Itabira para cima, ela é toda de indústrias. E dão muito emprego, é caminhoneiro, borracheiro, são pessoas que passam aqui direto e que precisam dessas áreas. Então, como sugestão da própria Cimento Nassau, é que seja tratado isso. Nós estamos com um problema hoje junto ao IEMA, porque o IEMA, como essa área tem algumas cavas nossas que estão fora da área de macrozona, talvez? Macrozona de mineração. Como está, nós temos a cava, nós temos a autorização do município, mas não podemos mexer lá. Entendeu? E são áreas essenciais para a gente. E são áreas da Itabira, a cava da Itabira, temos decreto, temos tudo, mas precisamos dessa modificação. Tá? Então é uma ponderação da Nassau como indústria. Eu acho que, infelizmente, eu não vejo outras indústrias aqui, mas deveriam estar, porque Cachoeiro é uma cidade industrial, ela tem muita indústria no Mato Granito. Eu não entendo por que as pessoas não participam. Okay? Obrigado, senhor Delcides. Bom, nós faremos agora então um intervalo de 15 minutos. 15 minutos para a reunião da equipe técnica. Enquanto isso, os senhores podem tomar uma água. Eu não sei, cadê os engenheiros aí? Será que o CREA deu um cafezinho para nós?
Então, prazo de 5 minutos de intervalo para que a equipe técnica, 15 minutos de intervalo para que a equipe técnica possa se reunir e depois a gente retorna com as discussões. Senhores, retomando então a audiência pública, eu vou só pedir licença ao Alex. Alex, o seu questionamento estava em primeiro lugar. O vereador Ramon Silveira tem uma outra agenda que seria logo depois de você. A gente pode inverter só o questionamento, escutar primeiro a resposta do vereador. Bom, então o questionamento foi feito quanto às alterações ainda não abordadas, né? Quando é que elas serão abordadas com maior profundidade pela equipe técnica? Eu não me lembro se fui eu que queria responder. Bom, pessoal, eu estou como mestre de cerimônias hoje, mas também integro a equipe técnica da Sendub. Meu nome é Victor Galvão Rabi. Estou atualmente como coordenador executivo de desenvolvimento do município e essas questões elas vêm sendo abordadas, na verdade, desde que a gente iniciou esse processo de revisão. Surgiu a partir de escutar a população, os nossos próprios técnicos e também o conceito do plano diretor municipal. Desde então a gente vem realizando os estudos técnicos e esses pontos serão abordados a partir da terceira audiência pública, que é quando a gente vai iniciar também, antes dela, as reuniões temáticas que a gente trata com maior afinco, com maior profundidade, de temas mais específicos, a gente aborda eles, justamente nessas reuniões, porque elas são específicas para tratar de algo que é mais complexo, Então a gente utiliza esse tempo para tratar deles com maior profundidade. Eles vêm para a terceira audiência pública, eu não me lembro a data da terceira, você se lembra disso? Na próxima terça-feira. E depois integram também a última reunião e a última audiência pública para que a gente possa consolidar o que foi feito de proposta, tratar com profundidade, escutar os profissionais, a população e finalizar uma minuta de lei que depois é encaminhada para o Conselho do Plano Diretor Municipal e posteriormente para a Câmara. Aqui mesmo. Vai ser aqui. A terceira audiência pública também será realizada aqui no auditório do CREA. Bom, ao questionamento do senhor Alex Lamonato. O Alex mencionou sobre a dificuldade do empreendedor muitas vezes trazer um projeto completo antes de compreender ou visualizar o empreendimento. Ele mencionou dessa dificuldade de muitas vezes definir qual vai ser o uso e qual vai ser, o que é que vai ser instalado basicamente como empreendimento em um determinado lote. Se eu não me engano, Alex, você falou especificamente também sobre a questão de terraplanagem, não é isso? Que o empreendedor, no momento de uma terraplanagem, não consegue visualizar. Bom, isso está vinculado principalmente ao processo de licenciamento ambiental e não mais especificamente ao processo de licenciamento da obra. Então, nesses termos, não é uma trava, digamos, do plano diretor municipal, mas ela tem mais a ver com o licenciamento ambiental. Por quê? Há um tempo nós tivemos uma nota recomendatória do Ministério Público que tratava justamente sobre isso. Qual é a restrição que a legislação urbanística muitas vezes traz com relação a primeiro definir o uso de um imóvel, primeiro visualizar qual é o empreendimento e a atividade que vai se desenvolver antes que se tenha uma preparação do terreno, por exemplo. É evitar a especulação imobiliária. Por quê? O mercado imobiliário muitas vezes preparava o terreno para que ele aumentasse de valor e ele pudesse vender o imóvel com um valor um pouco mais elevado. Qual que é o problema disso em termos urbanísticos? É que a habitação social, ela deixa de ser facilitada. A gente eleva, no geral, o preço dos imóveis do entorno desses que também tem essa preparação de terreno, sem que se tenha um uso muito definido.
Mas o principal ponto é com relação à legislação ambiental e não urbanística. Essa é uma trava que se tem no licenciamento ambiental, que geralmente pede qual vai ser o uso que vai ser dado. Se for uma movimentação de terra, por exemplo, para fins residenciais, até 200 metros cúbicos nós temos a dispensa ambiental. Se eu não me lembro agora se é dispensa ou inexigibilidade. Mirela não está aí? É dispensa, né? É uma dispensa ambiental. Então é um procedimento um pouco mais simplificado, em que você consegue movimentar a terra se for para fins residenciais. Então antever esse uso que vai ser dado acaba facilitando para que a gente também consiga visualizar na secretaria o que é que será feito, para muitas vezes enquadrar num procedimento que é aí mais simplificado. Se não me engano, a Alex fez dois. A outra questão foi laudo do IFAM. Laudo do IFAM deriva de uma legislação federal que também, né, tem uma influência no processo de licenciamento ambiental. Não é algo que a gente consiga, infelizmente, tratar numa revisão de plano diretor municipal. De repente, né, talvez verificar com alguém do órgão especificamente para que faça uma visita, mostrar qual é a ocupação que o município já tem e pensar em uma normativa talvez específica do município, um processo de dispensa, mas isso depende não de nós, enquanto prefeitura e município, mas desse órgão que é federal. Afastamento de calçados, foi você também que mencionou, não foi isso? Qual que é um dos pontos que a gente, inclusive, que nos fez revisar o plano diretor de 2021? Nós começamos a ouvir a população. Nesse prazo de 21 até agora 25, a equipe técnica vem avaliando os projetos de acordo com a lei que está vigente, que é a 7.915, que foi, né, aprovada no final do ano de 2021, e nós verificamos justamente isso. Um ponto de reclamação de muitos dos profissionais e da própria população era de que as contribuições que eles fizeram no processo de revisão de 2021, ou de que se tinha de bom, digamos, do plano diretor até então, que era de 2006, não foram levadas em consideração no momento de aprovação da norma de 2021. E um desses pontos é justamente tratar a cidade como se ela estivesse nascendo do zero. Por que eu menciono isso? Porque se eu tenho um vizinho que não respeita um afastamento de calçado e agora eu tenho um lote encravado no meio de uma zona que é consolidada, por que eu tenho que deixar 3 metros de calçado e eu não posso respeitar o alinhamento dos demais imóveis, né? Então esse é um ponto que nos levou a acender aí uma lanterna vermelha. Olha, nós precisamos revisar o plano realmente, porque uma das questões que nós não estamos levando em consideração por causa da norma que nós temos vigente é justamente essa cidade que já existia antes do plano diretor de 21. Então, uma das propostas, inclusive no momento que a Carla leu aí de sugestões, é justamente tratar essas áreas em que há essa consolidação do entorno com maior flexibilidade para permitir uma reforma, a instalação de determinadas atividades com uma exigência de garagem um pouco reduzida, ou talvez nem exigir para determinados imóveis a exigência de garagem. Isso evita muitas vezes o esvaziamento dessas zonas, né, dessas regiões do município que já tem esse uso consolidado. Então evita um êxodo, por exemplo, que acontece em cidades maiores, geralmente no centro, ou um centro que é mais histórico, né? Ele fica um centro que é perigoso, porque a gente não tem ocupação dos imóveis, justamente por não considerar essa consolidação. Então é um dos pontos que a gente vem revisando agora nessa revisão de 2025. Bom, terceiro questionamento, que foi do Fábio de Giorgio, quanto a, na verdade foi uma contribuição, né, Fábio, quanto à queda do crescimento da população
E ele mencionou que nós precisamos melhorar a cidade para que ela não se torne uma cidade satélite de Vitória. Foi mencionado pelo Leandro, inclusive, que essa é uma tendência, né, de outras cidades, até Salvador, na Bahia, perdeu cerca de 10% da população. A Carla vai fazer o comentário. Tem microfone aí? Então, essa foi a maior contribuição, reclamação de que a gente tem recebido. De fato, Cachoeiro, ela está com um perfil de PDM, esse de 2021, que é extremamente engessado. A gente percebe essa dificuldade, o que gerou, de fato, a gente acredita, essa redução de população, redução de obras, redução da economia de uma maneira geral. Então, assim, a revisão está acontecendo justamente porque a gente tem esse quadro de contribuições, né, que a gente confirma através da estatística de redução populacional, né. Sobre um outro aspecto, sobre como que a gente faz essa contribuição da legislação, de que ela precisa ser mais técnica, infelizmente a gente tem a legislação federal, que é o Estatuto da Cidade, que ela está acima do nosso plano municipal, que exige e dá uma normativa de como que a gente faz essa revisão. Então, assim, é importante a gente ter em mente de que a gente precisa desse processo democrático e essa estrutura de debate com audiências públicas, reuniões setoriais, ela é obrigatória. E a gente entende também que é importante, porque assim, a gente está debatendo a cidade, nada mais justo do que a própria população tem essa apropriação no lugar, que é para a gente criar esse vínculo, trazer todo mundo para esse debate. Então, o debate com a sociedade, técnico ou não, é necessário e exigido por lei federal. Eu acho que um dos pontos também com relação à redução da população, muitas vezes não tem a ver com o urbanismo em si, né? Tem, é lógico, qualidade de vida atrai pessoas, como o próprio Fábio mencionou, Vitória vem atraindo, mas a tendência é de decréscimo nos níveis de natalidade. A gente tem cada vez mais uma população mais idosa, a gente vê que, né, os nascimentos vão se reduzindo. Então essa é uma tendência não só de Cachoeiro, mas é um ponto que a gente avalia justamente durante essa análise técnica que nós estamos fazendo. Será que o urbanismo influenciou para que nós perdêssemos população? Ou não é que isso é um processo do que vem acontecendo também no mundo todo, de redução da natalidade? Esse é um ponto que a gente também avalia durante essas análises técnicas que são feitas. Então, obrigado, Fábio, pela contribuição. Bom, o próximo foi também basicamente, né, uma contribuição do Jairo, parabenizando pela atenção à lei e ao processo democrático. Eu acho, Jairo, que o que a gente quis fazer foi justamente isso. A previsão de revisão do plano diretor municipal era para 2031, ou seja, 10 anos após, né, o último que nós tivemos, que é de 2021. A gente iniciaria um processo de revisão total no prazo de 8 anos, então cerca de 2029, né, nós iniciaríamos esse processo de revisão. A gente está adiantando ele justamente por ver que muitas vezes, durante essas contribuições que foram feitas em 2021, elas não foram levadas em consideração e hoje a gente passa por esse problema na secretaria, né, de muitos técnicos nos visitando, falando, olha, Cachoeiro não dá para construir, o empreendedor vai lá e fala, olha, Cachoeiro não dá para empreender, e a gente vê muitas vezes o êxodo que vem acontecendo. Então, é um compromisso nosso da secretaria, um compromisso do secretário Rogério, desde o início desse procedimento de revisão, que a gente escute a população, faça as considerações, faça as análises técnicas. Então, é um ponto também que acendeu para nós uma lanterna vermelha. Olha, em 2021 a gente deixou de ouvir a população, os profissionais,
e hoje a gente está aí penando com o que a gente vem visualizando nas próprias análises de processo. Tem projeto que a gente não consegue aprovar, né? E a gente vê que se a legislação fosse adequada à realidade territorial que a gente vê e regional do município, a gente teria a possibilidade de aprovação. Mas como a gente é vinculado ao princípio da legalidade, a gente não pode aprovar, porque a gente só pode fazer aquilo que está previamente determinado na norma. Então, é um ponto que nos acendeu essa lanterna vermelha para que a gente fizesse esse procedimento antes do prazo e pudesse ouvir, né, as contribuições dos senhores, para que a gente possa revisar e fazer esse ajuste fino no plano diretor de 21. E uma fala sua, muito pertinente, foi em relação à morosidade do rito de licenciamento. Uma das minhas diretrizes, quando me indicaram, foi reduzir o prazo de análise e dar mais celeridade. A gente tem feito algumas coisas nesse primeiro momento, com 5 meses de gestão finalizados. No início, mais para apagar incêndio, problemas de pessoal, seletivo, concurso, então a gente está normalizando equipe, pessoal, mas um dos pontos dessas alterações é essa enorme exigência de EIV, por exemplo, para pequenas atividades, uma lanchonete, uma torre de celular lá no alto do pasto, tem que ter um EIV. O que é necessário não é ponto de pauta dessas alterações. Tecnicamente, a gente começa pontualmente a partir da terça-feira que vem, começa a entrar mais profundo, mais tecnicamente nos pontos. Outra coisa que a gente está fazendo lá dentro, com a ajuda do Caio, do secretário, a gente está mapeando o fluxo de processo para que não tenha reanálise, para que não volte naquela mesa, para que tenha um fluxo mais limpo de análise. A gente está fazendo esse estudo. Terceiro, a gente vai chamar todos os empreendedores, consultores, e muitas das vezes o problema está no consultor, no projeto que entra. Quando entra um projeto redondo, ele sai mais rápido, entra, gapzinho, pelozinho, tem que desempenar, tem que isso chega na frente. A gente precisa nivelar também a qualidade dos trabalhos. E uma coisa que eu estou fazendo, eu fiz 2 reuniões de empresas diferentes, e assim que tiver mais elementos, eu vou levar essa equipe técnica, que a gente não sabendo ainda, eu estou tratando com empresas de inteligência artificial para analisar projetos. Então, 2. O que é isso? Outros municípios estão fazendo. Entra num formato especial de projeto, a inteligência artificial analisa todo o projeto e o técnico só vai tratar daquilo que está agarrado. A gente parametriza a inteligência, ela lê o projeto todo e ele vai indicar, aqui está o problema. Então, o técnico vai tratar o problema, não vai demasiadamente perder tempo em pontos que já estariam sanados. Inclusive, essa inteligência artificial faz análise de documentos, cadeia sucessória, onde é que ela faz todo esse processo muito mais rápido, muito mais eficiente. Estou fazendo reuniões, já fiz com 2 empresas de fora do Espírito Santo. No momento certo, nem não sabendo disso ainda, vou trazer para eles, para que eles analisem se isso é viável para ser implantado aqui no Cachoeiro. Então, a gente está abordando a necessidade de reduzir a velocidade do processo. Por uma das diretrizes, quando eu fui indicado para a secretária, a gente está tratando totalmente. Próximo questionamento foi do Paulo César Batista, nosso ilustre gerente de fiscalização de obras. Bom, um dos questionamentos, né, Paulo, foi com relação a quando iremos discutir melhor. A gente respondeu, né, na fala do Ramon, a partir da terceira audiência pública, e se há sugestão de aumento do prazo dos alvarás com relação ao prazo de 3 anos. Essa foi uma sugestão, como a gente mencionou. A gente vem ouvindo, né, a população, os empreendedores, muitos deles são conselheiros do Conselho do Plano Diretor Municipal, que também foi ouvido, fez as suas sugestões e nós estabelecemos ali na apresentação da Câmara um rol, né, do que a gente já tem como sugestão, mas foi apenas uma sugestão realmente, né, que vai passar, lógico, junto das outras por um processo de análise técnica. A gente não sabe se é uma sugestão viável, porque pode implicar em renúncia de receita, né? O prazo dos alvarás hoje, se me corrija se não estou enganado, prazo de 2 anos, não é isso? Para uma obra. Mas, principalmente acho que no pós-pandemia, o que os empreendedores mencionaram,
mencionaram para nós, a obra, né, ela tem um prazo que se tornou um pouco mais longo, muitas vezes a obra ficou mais cara, principalmente, né, nesse período de pós-pandemia, que levou aí uma necessidade de aumento, talvez, desse prazo dos alvarás, mas é realmente somente uma sugestão ainda que não passou por análise técnica. Uma casa, por exemplo, está com prédio com 200 unidades, entendeu? Olha o tempo dela, 200 unidades e uma casa. Tem que ser maior no investimento maior. Pensar nisso também, escalonar, fazer o fundo diferente. 2 anos é muito pouco prédio. O mesmo de uma casa. Olha só. O Fábio está mencionando que a gente tem, né, um prazo de alvará de 2 anos para todo e qualquer empreendimento. Então, de repente, nessa sugestão, a gente avaliar o aumento do prazo para empreendimentos específicos. Como é que a gente tem um prazo de 2 anos para uma residência e ao mesmo tempo para um condomínio, não, um prédio de, sei lá, 15, 18 andares? A gente já visualiza que, de repente, vai ser permitido determinados zoneamentos. Então, obrigado, Fábio, pela contribuição. Por último, em sexto lugar, o senhor Deucides Maciel mencionou, né, a participação na empresa Nastal e a questão das minas, que não foram contempladas no zoneamento do plano diretor de 2021. A dificuldade, né, quanto à instalação de residências, próximo a uma área que faz uso de explosivos. Secretário, queria comentar? Então, a gente apoia a sua manifestação, a gente está. Existe já um regramento que é o seguinte: você tem uma área que está em 2 zoneamentos diferentes. Você tem um processo minerário que atinge 2 zoneamentos diferentes. Para você, vai ser utilizado a melhor configuração para o empreendedor. Você assume o zoneamento mais possível. Se sua área minerária, por exemplo, toca 2 zoneamentos, qual desses que eu vou contemplar? O que mais te favorece, mais ofensivo. Então, neste momento, a gente está acolhendo a sua contribuição. Não é intenção nossa mexer em zoneamento, mas esse tipo de favorecimento ao empreendedor é possível. Tá? E, como eu falei, eu quero estar ouvir mais principalmente a sua contribuição numa reunião da secretaria, porque é sensível para nós a importância da estadia, a importância da participação da empresa no momento econômico da cidade. É importante que eu ouça você melhor esse tema. Mas tenha esse norte que, havendo 2 zoneamentos que são focados em uma área minerária sua, o favorecimento é para o zoneamento mais flexível que vai te favorecer. Bom, mas está acolhido, não estão acolhidas essas manifestações. Eu agradeço a presença do nosso vice-prefeito, Carlos Júnior. Obrigado. Você quer falar alguma coisa de mim, se manifestar? Obrigado pela sua presença. Lembrando que nós estamos fazendo essa cerimônia. O quê? O procedimento, né, de contribuições. Esse foi o último questionamento, como a gente mencionou, a gente tem que respeitar o prazo aí, inclusive, né, quem veio participar da audiência, a gente tem nossos compromissos, então, agradecer a presença de todos, a gente encerra agora as manifestações e passamos a palavra ao senhor secretário municipal interino de desenvolvimento urbano, o senhor Agésio B. Protocolo, registro público. A gente agradece muito as participações, das contribuições. Lembrando que nós estamos na fase de coleta, né, a partir desse presente, começa a discutir pontualmente, tecnicamente. As reuniões vão ficar mais técnicas, tá? Mas é necessário esse processo de coleta e tratativa para a reunião temática, workshop, e lá na frente combinado com uma minuta que vai para a Câmara. Então, as reuniões vão ficando cada vez mais técnicas a partir de agora. A gente agradece essas manifestações, lembrando que, se fosse por vontade, por desejo, por interesse, a gente faria mais tranquilidade para os empreendedores. A gente teria mais flexibilidade. Mas é preciso medir, calibrar entre desenvolvimento econômico e qualidade de vida. A gente não pode colocar aqui como. Por que fala que começa? Porque não olhar em Camboriú que tem edifícios de
60 andares, porque não cabe em Cachoeiro e as condições técnicas de Cachoeiro impedem certas vontades que nós temos. Nós temos uma necessidade de desenvolvimento econômico, nós temos uma responsabilidade com a cidade, seja ambiental, de qualidade de vida, Cachoeiro é uma cidade pequena, cidade social, uma cidade com problema de mobilidade. Então, até que ponto nós podemos ir sem impactar negativamente a vida das pessoas? Então, vamos sensibilizar até o ponto de responsabilidade e temos. Então, obrigado pelas contribuições. A gente encerra essa audiência pública. A gente, depois de amanhã, vai ter o primeiro workshop, tá? Vai ser amanhã o workshop, perdão. Amanhã o workshop vai ser um workshop da SEMI, né? Por favor, tirar me dó isso aqui. Agenda é sensível. Primeiro workshop amanhã, dia 4, 13 às 18. Não creio que vai de 13 às 18, mas inicia às 13, na faculdade Multimix, do auditório 303. Presença do Dr. Wagner, né? Presença do Dr. Wagner, promotor de justiça. Presença do Igor Soares Santos, graduado em arquitetura. Presença do Leandro e da Carla também, que vão fazer pequenas exposições. Depois a gente vai debater as questões em uma mesa redonda. Tá? Então, amanhã, Multimix, vai dar Montebello, só tem uma, tá? Eu tive Montebello a partir das 13 horas amanhã, o primeiro workshop. Aqui começa a ficar mais técnico a discussão, tá? A propriedade, a importância do urbanismo e mobilidade, então, começa a ficar mais técnico. Eu convido todas as senhoras para participar. Além disso, nós estamos tendo reuniões comunitárias, duas ontem, outra em Girona. Então, o rito para a operação do TDM está sendo todo cumprido, o artigo 332 do TDM. Transparência, todo o material está no site da prefeitura, então, questione, contribuam e participem dos momentos. Agradeço a presença de todos e Deus Lembrando só que toda a documentação relacionada a esse processo de análise, das contribuições, análises técnicas da equipe, estão disponíveis no site da Prefeitura, lá na aba da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então, se os senhores quiserem visualizar quais pontos que já foram sugeridos, né, para trazer, de repente, uma reunião comunitária ou um workshop bom para uma contribuição, é interessante que os senhores visualizem lá no site, né, participem efetivamente desse processo democrático que é tão importante para nós. Bom, então informo que o relatório com as contribuições justificativas técnicas desta audiência será publicado em meio oficial e disponibilizado no sítio eletrônico da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, junto à página da CEDUB. Em nome do Governo Municipal e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, agradecemos mais uma vez a presença de todos. Tenham um ótimo dia e uma excelente semana.